Shalom, Haverim, paz, amigos. Nós somos da comunidade Yahushua. Hoje vamos trazer para você um estudo muito especial, tá? É uma visão que a gente tem sobre Hamã e sobre Hamas. Qual é a ligação, né, entre Hamã e entre Hamas? Nós sabemos que Hamas é esse grupo terrorista, né, que está guerreando com Israel, é um grupo terrorista. Né? E Hamã é um personagem bíblico do Velho Testamento, né? Que é encontrado no texto da rainha Esther, ok? Então nós vamos trazer para vocês o que a gente pensa sobre, né, essa ligação feita entre Hamã e Hamas, porque muitas pessoas citam, olha, Hamas na Bíblia significa isso, só que nós temos uma visão, tá, de Hamã. E nós vamos trazer para os dias de hoje e mostrar para vocês o porquê que nós fazemos essa ligação de Hamã com Hamas, ok? Vou dar uma resumida aqui na história para vocês saberem também quem foi a rainha Esther na Bíblia, tá? A história de Esther, ela apresenta grande importância histórica, né? Se esta personagem não tivesse existido, o povo hebreu muito provavelmente teria sido completamente aniquilado antes mesmo da chegada do Messias, do Mashiach. Tá? Como consequência, né, a história do mundo então seria outra. A história da rainha Esther, amados irmãos, ela aconteceu por volta de 470 a.C. É claro que é uma data aproximada, tá? E na região de Susã, tá? E é uma das capitais do Império, tá bom? E essa capital era estadia de verão da família real. As outras capitais da Pérsia eram a Babilônia, tá? Onde passa a história de Daniel, tá? E Persépolis, ok? O povo hebreu estava sob domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês sabem quem é a Pérsia hoje? Aqui nós estamos vendo, né, que o povo hebreu ficou, né, escravo deles ali, já estava, na verdade, sob o domínio dos persas por 120 anos. Os persas hoje, na verdade, é o Irã. Foi trocado esse nome, tá? Mas a Pérsia, na verdade, é o Irã. Eles existem até hoje. E não é novidade, né, que eles estão apoiando o grupo terrorista. A Pérsia existe até hoje, queridos irmãos. Tá? Caso você não saiba, pesquise até mesmo no Google, que você vai ver a data da troca do nome de a troca do nome de Pérsia para Irã. Pode pesquisar que vocês, né, vão ver isso. E aqui nessa história de Esther tem o rei Assuero, né, e a rainha Vasti. Aí uma curiosidade é que o rei, né, qual rei? O rei Assuero pediu para que a rainha, na verdade, Vasti, desfilasse, pediu para ela desfilar, tá, diante dos convidados. E o que aconteceu? A rainha Vasti se recusou a dançar perante os convidados. Imagina o rei Assuero numa situação em que a própria mulher não quis dançar. Vasti dança aqui. Não vou dançar. Olha que situação. Ela se recusou a dançar para o rei Assuero. Tá? Então, o rei ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o lugar da rainha Vasti. É aí que entra Esther na história, tá? A gente está resumindo aqui para vocês. Porque passou algum tempo o rei, né? Por conselho dos sábios dali da época que o aconselhou a fazer isso, ele resolveu a convocar todas as mulheres virgens e bonitas do reino. Ou seja, foi o primeiro desfile de moda já registrado. Inclusive está aqui registrado, tá, na Bíblia. E após uma seleção, ele iria escolher quem era a nova rainha. Tá? Então ele fez ali um desfile e as mulheres para participar tinham que ser virgens e bonitas, tinham que ser, né, selecionadas. Morava naquela cidade um homem judeu, tá, um Yahudim,
que tinha sido trazido cativo de Israel para a cidade de Susã. Correto? O homem morava com a sua prima. Quem era sua prima? Hadassa. Hadassa é Ester, tá? Vocês vão entender isso. Ester na língua, né, dos persas, né, e na língua hebraica, Hadassa. Então ficou ali como Ester, que significa estrela. Tá? Era uma jovem moça, tá? Muito bonita, que havia ficado órfã muito cedo. Tá? E Mardoqueu, ou Mordecai, tá? A assumiu como filha. Então esse judeu assumiu Hadassa, ou Ester, como filha, porque ela ficou órfã ali, né, muito cedo. E ocorreu que Ester foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres ao palácio e lá ficou sob cuidado de Hagai, um dos eunucos responsáveis pelo trato feminino. Então, esses eunucos, eles não tinham o órgão masculino, tá? Era cortado para que eles pudessem cuidar das mulheres e assim, né, eles não mexer, porque o rei tinha medo de perder a mulher ali para os seus súditos. Então, né, eles eram chamados de eunucos justamente por isso também, tá? Este eunuco, ele simpatizou muito com Ester, né, e lhe acomodou em um melhor lugar, né, da casa das mulheres. Ester, olha isso, não contou a ninguém que era judia, porque Mardoqueu tinha lhe advertido que não revelasse que era judia. Passando um ano, o rei começou a chamar as moças que havia selecionado e, por fim, Ester foi chamada à presença do rei. Aí diz aqui, ó, no livro de Ester, capítulo 2, verso 17. Só um minuto. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, né, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, né, e pôs coroa real na sua cabeça, tarará, e por aí vai. Resumindo, eu tive que falar isso para vocês entenderem um pouco da história. Mardoqueu, né, ele era um judeu, e dentro do judaísmo, né, a gente não se curva a ninguém, nem a outros deuses de forma nenhuma. Tá? Então eu vou contar para vocês aqui um pouco da história de Ramã e Mardoqueu e qual é a ligação que nós fazemos, tá, entre os dois nos dias de hoje, inclusive durante esta guerra que está ocorrendo, né, em Israel. O rei Assuero, né, ele decidiu honrar um homem que morava em seu palácio, desculpa, né, ele queria honrar aquele homem que morava no seu palácio, e o nome desse homem era Ramã. Muito semelhante, né? Ramã e Ramás. Muito semelhante. Vai vendo. Morava em seu palácio, né? E o nome dele era Ramã. Este era um agagita. Tá? Ramã, na verdade, ele era um agagita. E o rei ordenou que todos se prostrassem à presença de Ramã. Mas Mardoqueu descumpria essa ordem e não se dobrava aos pés de Ramã, porque era judeu e se mantinha fiel a Elohim. Alguns, olha isso, né, empregados do palácio contaram isso a Ramã e ele ficou muito irritado, né, e sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Então veja que Ramã começou a criar um ódio, porque ele não admitia que Mardoqueu, só porque era judeu, não se prostrava aos pés dele conforme os outros faziam. Então isso gerou um ódio dentro dele, tá? Porque ele queria que Ramã se curvasse e Mardoqueu não se curvou. Por que Mardoqueu não se curvou? Porque ele era judeu e ele se curva apenas perante o Eterno. E o que Ramã fez? Olha isso. Ramã foi falar com o rei para conseguir o seu favor contra os judeus. Né? E disse-lhe, olha aqui, Ester capítulo 3, verso 8, agora vocês vão entender a ligação. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete
que os matem, e eu os porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros, tá, do rei. Olha que coisa impressionante e maligna da parte de Ramã. Ramã pediu para que o rei fizesse um decreto para que todo judeu fosse morto. Isso que Ramã queria, né? E o rei atendeu esse pedido e enviou um decreto alertando todos os povos que viviam em Susã que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças, velhos, tá, no dia 13 do mês de Adar. E os judeus não poderiam se defender e nem fugir. Tá? Só uma ressalva aqui, que os agagitas, na verdade, são o mesmo povo que Israel guerreou na época de Saul, tá? Agora vamos entender a história. Ramã criou esse ódio e, através desse ódio, ele conseguiu um decreto para perseguir todos os judeus e matá-los. Então Ester, né, para defender o seu povo, ela jejuou 3 dias, se colocou diante do rei, o rei a recebeu, né? Então ela pediu para que o rei, estou resumindo aqui para vocês a história, pediu para que o rei, na verdade, revogasse aquele decreto de os judeus serem mortos. Mas o rei disse a ela que um decreto, quando lançado, não pode mais ser revogado, porque, né, ele foi decretado. Então a gente entende isso, queridos, como coisas espirituais também. Porque esse decreto ele foi dado pelo rei, tá, também de forma espiritual. Se entendemos, vocês vão ver agora a ligação, porque todo judeu deveria ser morto. E quando a rainha Ester conseguiu falar com o rei, né, o rei Assuero, ela então pede para que fosse revogado. Ele disse que não podia, só que o que ele fez? Ele deu o direito de todos os judeus se defenderem, tá, desta perseguição que eles iam sofrer. Ok? Então, nós vemos claramente aqui que esse decreto ele vive até os dias de hoje. Ele está, né, ele está em uso, vamos dizer assim, um uso mais popular, em uso até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje o povo de Israel é perseguido. Diversos países que cercam Israel já tentaram eliminar Israel, varrer Israel do mapa. E qual é a intenção do Hamas? É a mesma de Ramã. Hamas e Ramã são o mesmo principado. É um príncipe das trevas, tá? A nossa visão é essa. E age como agiu naquela época de Ester, está agindo nos dias de hoje. Tá? Então, poucas pessoas sabem disso. Mas Ramã e Hamas são quase que a mesma palavra. Tá bom? Se você for analisar ali pela escrita, Ramã, Hamas, e agem da mesma forma, o mesmo principado. É a eliminação do Estado judeu. Eles querem eliminar os judeus. Isso aconteceu até mesmo na época de Hitler, esse mesmo principado atacando os judeus mais uma vez, por um decreto que foi dado desde a época da rainha Ester. Certo? Então, essa é a ligação que nós fazemos entre Ramã e Hamas. Tá? Muitas pessoas, às vezes, não teve essa oportunidade de analisar por este ponto de vista, que é nosso. Tá? Ponto de vista muito interessante, porque nós sabemos de poderes que existem na terra, de principados e potestades, como está escrito, o apóstolo Paulo diz isso. Revestivos de toda a armadura do Eterno, para que possais resistir. Aí você vai analisar ali, ele está falando de coisas espirituais, amados, coisas que existem no mundo espiritual. E Israel está sendo atacado pelo mesmo principado que o atacou na época da rainha Ester. Certo? Essa é a nossa visão. Eu não sei se você já teve essa visão, né, de olhar por esse ângulo, por esse lado, né, da situação, mas a gente acredita que é o mesmo
principado. E essa foi a nossa shiur de hoje, de terça-feira, tá? Sem mais delongas, curto e grosso, trazendo para vocês aqui, né, o nosso ponto de vista, até mesmo sobre o que está acontecendo nesta guerra em Israel. Shalom, shalom a todos vocês, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua.